Ok. Então, como eu estava contando para vocês, na verdade, é bem esse negativismo, né? Essa coisa pessimista. Então, é pessimista a história do Rubião, é pessimista a visão que ele tem do ser humano, né? O ser humano é sempre alguém interesseiro, alguém corruptível, alguém que age de acordo com os próprios interesses, incapaz de ter um olhar para o outro, enfim. Existe nessa obra, Quincas Borba, uma questão muito interessante que é do humanitismo. Então, a crítica que se faz, né? Existe uma grande ironia quando é explicada a teoria do humanitismo que teria sido elaborada, né, pelo personagem. E essa teoria humanitista, ela ela fala sobre a necessidade básica do ser humano. Então, veja aí, ele chama de humanitas. Esse humanitas, esse sufixo já traz um sentido pejorativo, né? Traz um sentido de diminuir, de desvalorizar alguém. Então, nós temos assim, ele fala dos humanitas, e através dessa teoria, que faria referência à teoria da evolução de Darwin, né? Ele fala que fica claro que a necessidade básica do humanitas, isso até é uma forma irônica, né, de se referir aos seres humanos, dentro da teoria dele, é comer. E é aqui que existe a clássica frase: ao vencedor, as batatas. Essa frase da famosa, né, do filósofo, que vai colocar em xeque, vai fazer uma referência à teoria da evolução, em que o mais forte sobrevive. Porque o que é a teoria da evolução, né? É a capacidade de adequação, a capacidade de adaptação ao mundo. E aquele que se adapta é o que sobrevive. Quem sobrevive é o mais forte. Então, na verdade, é a sobrevivência do mais forte. Então, ele coloca esse ao vencedor as batatas, fazendo uma referência irônica, obviamente, à teoria de Darwin, a teoria da evolução. E existe aí, como eu expliquei para vocês, uma outra ironia na obra, que é a questão do título da obra, Quincas Borba, fazer referência, não se sabe se ela faz referência ao filósofo Quincas Borba, né, da história, que teria deixado a herança para o Rubião, ou ao próprio cachorro. Mas então, o que é, né, como aparece essa teoria aí, a questão do ao vencedor as batatas? Depois eu vou ler um trecho para vocês em que ele explica isso. A questão da intertextualidade. Vamos ver um trecho aqui, tá? Para entender como aparece isso na obra dele. Ouça, Ignaro. Ignaro aqui é qualquer pessoa que desconhece o fato, tá? Na verdade, ele está chamando o leitor de Ignaro. Ouça, Ignaro. Sou Santo Agostinho. Descobri isso anteontem. Ouça e cale-se. Tudo coincide nas nossas vidas. O santo e eu passamos uma parte do tempo nos deleites e na heresia, porque eu considero heresia tudo o que não é a minha doutrina de humanitas. Ambos furtamos, ele em pequeno, umas peras de catargo, desculpem, e eu já rapaz, o relógio do meu amigo Brás Cubas. Nossas mães eram religiosas e castas. Enfim, ele pensava como eu, que tudo que existe é bom, e assim o demonstra no capítulo 16 do livro 7º das Confissões,
com a diferença que para ele o mal é um desvio da vontade, ilusão própria de um século atrasado, concessão ao erro, pois que o mal nem mesmo existe, só a primeira afirmação é verdadeira. Todas as coisas são boas, omnia boa e a Deus. Então, olha essa intertextualidade duas vezes. Né? Primeiro, ele se comparando com Santo Agostinho, e aqui ele falando do personagem do Brás Cubas. Né? Esse aqui quem está falando é Rubião, e ele cita Brás Cubas e fala do relógio que ele roubou do amigo Brás Cubas. Lá na obra Memórias Póstumas de Brás Cubas ele devolve esse relógio com uma carta quando ele fica rico. E aí aparece essa carta na obra. Humanitismo e Darwin, né? Então, como se coloca essa teoria ao vencedor as batatas? Então, eu peguei o trecho para vocês que falam, que Quincas Borba coloca o que seria isso. Então, vamos lá. Supõe tu um campo de batatas e duas tribos famintas. As batatas apenas chegam para alimentar uma das tribos, que assim adquire forças para transpor a montanha e ir a outra vertente, onde há batatas em abundância. Mas se as duas tribos dividirem em paz as batatas do campo, não chegam a nutrir-se suficientemente e morrem de inanição. A paz, nesse caso, é a destruição. E a guerra é a conservação. Uma das tribos extermina a outra e recolhe os despojos. Daí a alegria da vitória, os hinos, aclamações, recompensas públicas e todos os demais efeitos das ações bélicas. Se a guerra não fosse isso, tais demonstrações não chegariam a dar-se pelo motivo real de que o homem só comemora e ama o que lhe é aprazível ou vantajoso, e pelo motivo racional de que nenhuma pessoa canoniza uma ação que virtualmente a destrói. Ao vencido, ódio ou compaixão. Ao vencedor, as batatas. Então, o que ele falou aqui? Bom, vocês veem que ele reduz a existência e os objetivos humanos a batatas, né? Então, ele fala que a guerra é a conservação, porque quem sobrevive à guerra é o mais forte. Então, se ele divide as batatas, todo mundo vai morrer de fome e ninguém vai ganhar, ninguém vai ser o vencedor. Então, é preciso que haja uma disputa. E quem sobreviver é o vencedor, é o mais forte. E ele, como vencedor e como mais forte, vai comer as batatas, vai se alimentar e vai conseguir chegar ao seu objetivo, que é o outro lado, onde as batatas são abundantes e ele não vai ter que dividir. Então, essa é a grande ironia, se ao vencedor as batatas, é o mais forte sobrevivendo. E ele escreveu isso de uma maneira bem assim, né? Bem humanitas mesmo, bem para mostrar que são os instintos primários, que é o de comer, que é a batata, tá? Então ele faz aqui uma alusão a Darwin e a teoria da evolução. Esse é o vencedor as batatas, esse ao vencedor as batatas é uma frase clássica, tá? Uma referência que se tornou bastante clássica à obra de Machado de Assis. O fim de Quincas Borba já comentei com vocês, né? Então, ele acaba enlouquecendo. Então, vamos lá. Queria dizer aqui o fim de Quincas Borba, que adoeceu também, o Quincas Borba cachorro, tá, gente? Que adoeceu também, ganhou infinitamente, fugiu desvairado em busca do dono e amanheceu morto na rua 3 dias depois. Mas vendo a morte do cão narrada em capítulo especial, é provável que me pergunte se o seu defunto homônimo é que dá o título ao livro, e porque antes um que o outro, questão preenche de questões que nos levariam longe.
Eia, chora os 2 recentes mortos, se tem lágrimas. Se só tens riso, rite. É a mesma coisa. O cruzeiro, que a linda Sofia não quis fitar como lhe pedia Rubião, está assaz alto para não discernir os risos e as lágrimas dos homens. Na verdade, é aqui que ele explica, né? Então, o Rubião morreu, Quincas Borba acompanha o enterro, fica ali, amanhece, fica até o final, morre, e aí ele coloca, olha, aqui cabe nós pensarmos se quem leva o título dessa obra, Quincas Borba, o filósofo, o homem, ou Quincas Borba, o cachorro. Mas o que é uma ironia. Mas o que é de bastante, na verdade, irônico e até pessimista nesse trecho é quando esse o cruzeiro que a linda Sofia não quis fitar é o cruzeiro mesmo, as estrelas, né, para onde ela não olha. Então é como se ele dissesse, olha, aquelas estrelas que ela não quis ir olhar lá com o Rubião, o cruzeiro, fitar o cruzeiro, olhar para o cruzeiro, para o céu, as estrelas que estão lá no céu, para elas tanto faz se os homens riem ou se choram. Porque, independentemente da nossa dor, da nossa tristeza, da nossa alegria, das nossas vitórias ou das nossas derrotas, a vida continua. Ela continua inalterável, independentemente de como nós a vivemos. Não é pessimista? Então essa é a obra de Quincas Borba, tá? Nós temos uma questão que eu citei para vocês das mulheres de Machado de Assis. Ele tem as mulheres machadianas, né? Então, nós temos algumas que ficaram mais famosas. Para Machado de Assis, as mulheres são sempre dissimuladas e ambíguas. Os personagens femininos. É engraçado que ele não faz isso de uma maneira pejorativa, ele faz de uma maneira inteligente. Na obra, na verdade, fica sempre claro que elas. Não é que elas sejam dissimuladas ou ambíguas. Na verdade, o olhar do homem ou da sociedade em relação a elas que não consegue atingir o que elas pensam, o que elas sentem, o que elas são. É como se elas fossem superiores a tudo isso, misteriosas, e não se revelassem, né? E isso traz, então, a questão da dúvida, da ambiguidade que elas inspiram. Todas elas são fortes. Existem os momentos de vulnerabilidade, mas elas são fortes, elas sabem o que quer, o que elas querem, elas têm um destino, elas têm uma característica. E interesseiras. Machado de Assis é muito pessimista em relação aos personagens. Ele coloca as mulheres como sendo interesseiras. Mais uma vez eu coloco para vocês. Ele não as narra como interesseiras. Ele as narra como elas são vistas pela sociedade ou pelos personagens no contexto. Não fica exatamente em todas, não fica claro exatamente que elas agem só por interesse, nem em todas, tá? Mas existe uma visão, uma interpretação do leitor ou do próprio personagem que está descrevendo a mulher, como no caso do Bentinho, né, que não consegue decifrar Capitu de jeito nenhum. As personagens femininas de Machado de Assis, nós temos em Memórias Póstumas Virgília e Marcela. Aqui em Quincas Borba nós temos Sofia. Nós temos a gloriosa Capitu em Dom Casmurro. E é engraçado que eu já li esse livro algumas vezes, e eu vou dizer para vocês que é muito engraçado que a Capitu é tida como, né, a personagem misteriosa, ambígua, dissimulada. Meu,
a atitude dela não mostra isso no livro. A gente interpreta a Capitu, a gente interpreta não, né? Essa Capitu dissimulada, é a Capitu que o Bentinho vê. É a interpretação do Bentinho. Por isso que eu coloco mais uma vez para vocês que é muito louco, né? Essa visão, mas a mulher para Machado de Assis era interesseira. Não, ele não fala isso. Ele coloca nas obras dele como a sociedade interpreta e julga essa mulher ou os personagens. Então, são mulheres muito interessantes. A Virgília de Memórias Póstumas é muito engraçada. Ela casa com um político, ela era apaixonada pelo Brás Cubas, e ela percebe que o Brás Cubas não vai dar em nada, que o Brás Cubas é bem filhinho de mamãe e de papai. E ela acaba se casando com um político que tem carreira. Ela traz esse político com o Brás Cubas, tá? Então ela é corajosa, ela é forte, ela é interesseira, ela faz o que ela quer. Ela tem um filho, né? Ela não chega a ter um filho, desculpem. Ela fica grávida e, inclusive, isso é meio ambíguo na obra. Ela perde esse bebê, tá? Mas ela fica grávida do Brás Cubas, sendo casada com um político rico. A Marcela é o primeiro amor do Brás Cubas. E aí ele apresenta a Marcela assim, que o amor de Marcela durou 6 meses e 11 contos de réis. Ó, que mágico, né? Ele troca a questão do tempo pelo valor, pela quantia de dinheiro. Então, é muito legal, porque ele chega para visitar a Marcela e ele percebe um movimento. Na verdade, ela era uma prostituta, uma cortesã. Então, ele vem e é apaixonado por ela e começa a dar dinheiro, das joias, e ao mesmo tempo ele mesmo fala que existia um movimento, assim, que quando ele chegava ele percebia que alguns homens saíam. E aí o pai dele quando descobre, ele já tinha gastado uma pequena fortuna com a Marcela, o Brás Cubas. A Sofia é do Quincas Borba, que eu contei para vocês, e a Capitu é do Bentinho, tá? Então, bora lá, gente. Durmam não, nós estamos acabando, tá? Dedicatória de memórias póstumas, eu já falei para vocês, né? Então, ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança essas minhas memórias. Então, é a ironia de Machado de Assis. Dom Casmurro é uma obra muito importante de Machado de Assis, é uma obra marco de Machado de Assis e, obviamente, do realismo brasileiro, tá? E aí, nós temos algumas coisas para falarmos sobre ela. Então, vamos lá. Quando nós falamos em Dom Casmurro, nós temos algumas características importantes, e a primeira delas é a metalinguagem, que eu comentei com vocês, que aparece nas obras de Machado de Assis. Quando ele explica, né, no capítulo 1, chama-se o título, do título. E o narrador Bentinho vai explicar por que teria escolhido o título Dom Casmurro para o livro Dom Casmurro, já que ele narra Dom Casmurro. E no capítulo 2 do livro, ele vai explicar por que ele escreveu o livro Dom Casmurro, para contar a história dele. E aí, o que eu preciso falar para vocês é o seguinte: deu a nossa hora, ficou meio quebradinho de um jeito diferente, né, por causa do tempo do Zoom, mas são 8h35 já. Então, a semana que vem, a gente continua, né, nessa pegada do Machado de Assis, com Dom Casmurro, e aí eu dou a aula, embora tenha colocado lá do livro, acho que eu vou fazer uma revisão com vocês. A gente faz uma revisãozinha, tá bom? Pode ser?
Beleza, Pro, obrigada pela aula. Imagina, deixa eu pausar.